Então, dando continuidade no nosso estudo sobre camada de persistência, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um método genérico salvar. Então, perceba o seguinte, nós já temos um método cadastrar, nós já temos um método alterar e nós já temos um método excluir, certo? Então, nós vamos criar um método genérico que é o método salvar. Então, olhando aqui no nosso material, dando continuidade no nosso materialzinho, você pode olhar na sua apostila aí, que o método salvar. Então, ele é bem simples. Como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Nós vamos fazer um if. Qual que é a ideia do salvar? Nós vamos passar um objeto usuário para ele. Eu quero salvar esse objeto. Toma, esse é o usuário que eu quero salvar. Só que se ele for um usuário que já existe no banco, nós queremos que ele altere, que ele faça a operação de alterar. E se ele for um usuário novo, que não existe ainda no sistema, então ele vai ser inserido no banco. Então esse método ele vai ser um pouquinho mais inteligente. Nós já temos o método que só cadastra, o método que só altera, e esse método vai ser um salvar genérico. Ou ele cadastra, ou ele altera. Vai depender do estado do objeto que está chegando para ele. Ou seja, vai depender de um atributo do objeto, uma propriedade do objeto. Qual é a propriedade que você me diz que é capaz de definir se é para eu alterar ou se é para eu salvar? É o nome? Hã? O ID? O ID? Por que o ID? O código primário dele, né? Certo, é a chave primária. Ou seja, se você passar ali para o usuário, para o método salvar, um usuário com ID 10, então quer dizer que supostamente o ID 10 já existe no banco de dados. Então ele vai fazer uma alteração naquele registro existente. Então deixa eu olhar aqui no meu banco de dados quais são os usuários. Abre aqui o elefante verde, o azul, o PG de mim. Esse eu tenho que baixar. Vamos abrir o elefante azul. E ali nós já temos a tabela de usuário, né? A tabela de usuário. Eu criei aqui na aula passada. Vamos visualizar ali. Quais são os usuários que eu tenho? Tabelas. Para a gente carregar todos os usuários, a gente vai digitar um comando SQL, abrindo a lupinha SQL. Select, asterisco, from, usuário. Aí clicando aqui na setinha, ou F5. Aí nós temos aqui, no banco de dados, nós temos quem? O João da Silva e a Maria. Né? O João da Silva e a Maria. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer o salvar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. O método salvar vai ser assim. Ó, public void salvar. Certo? Então, esse salvar, ele espera quem como parâmetro? Um objeto usuário. Tá ali. Usuário, usuário. E aí nós vamos fazer um teste. Bom, se esse usuário que está chegando para mim tiver a propriedade id diferente de nulo, então quer dizer que ele está querendo fazer o que com esse objeto? Exatamente, alterar. Então eu chamo o método alterar usuário. Né? Exatamente, eu sei que vocês estão tímidos. Aqui else, se não, nós queremos fazer o quê? Cadastrar. Pronto. Entenderam? Então é bem simples, né? Olha só, nós passamos o objeto usuário para ele, ele vai verificar. Esse usuário está chegando, tem um ID diferente de nulo? Ou seja, você passou um ID? Sim. Então eu vou chamar a rotina ou o método, ou a função, né? Vamos chamar de método aqui, alterar. Isso. Se ele for diferente de nulo, ele está tentando alterar. Como nós já temos um método aqui dentro alterar, então nós estamos reaproveitando o próprio método salvar, chama um método já existente da própria classe, que é o alterar, que é esse aqui, ó. Aí ele vai fazer toda essa instrução que já está pronta. Já está funcionando. Certo? É assim que funciona. Então tá ali. Tá? Se ele falar assim, não, está chegando sem ID, então quer dizer que é um novo, é um usuário novo, então eu vou cadastrar. Sem ID é um usuário novo. Com ID é um usuário existente. Certo? Então eu vou cadastrar. Se você segurar o Ctrl e clicar, ele vai levar para o método. Então ele vai executar a rotina, ou o método, ou o algoritmo de inserção no banco de dados. Tá? E lá no teste, que nós já temos aqui um método, uma classe de teste, nós vamos fazer um método chamado teste salvar. Então ele vai ser o seguinte, ele vai ser muito parecido com o teste cadastrar, né? Então a gente faz aqui, ó, public static void, lá no teste, aqui, ó, teste salvar. Esse teste salvar é um método para testar o nosso salvar. Então nós vamos criar aqui, queremos alterar quem, por exemplo? A Maria, deixa eu ver aqui. O ID dela é 2, a Maria. Então vamos alterar a Maria. Então vamos criar um usuário, recebe new usuário, certo? Esse usuário vai ter o ID igual a 2, que é o usuário já existente.
Um nome eu vou modificar. Eu quero que o nome passe a ser o quê? Passa a ser Maria de Souza. Vou largar a mão do Silva. Vamos lá, de Souza. Maria de Souza. Certo? Beleza. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o nosso DAO. Nosso usuário DAO. Uso DAO. Recebe. New usuário DAO. E aqui nós vamos colocar usuário DAO. Ponto. O que eu vou chamar aqui? Quem eu quero testar? Não, o teste quem? Salvar. Teste salvar. Então, quem que eu vou chamar aqui? Salvar. Salvar. Passando quem como parâmetro? O usuário. Se isso ocorreu com sucesso, eu vou colocar aqui a mensagem salvo com sucesso. Porque esse salvo, ele pode ser tanto cadastro, né, quanto alteração. Exatamente. Nesse caso, ele vai fazer um update ou ele vai fazer um insert? Vai fazer um update. Update, exatamente. Então, eu vou rodar aqui, certo? Cliquei, rodei. Ah, perdão, pessoal. Eu não chamei o teste salvar, olha só. Teste excluir, ó. Eu vou colocar em comentário aqui no meu main, porque o meu main é ele que vai chamar o método de teste. Nós separamos em vários pedaços, né? O main está aqui, mas eu separei um teste, um método só para testar a exclusão, um método só para testar a alteração, um método só para testar o cadastro. Tá? Então, agora um método só para testar o salvar. Então, o main é o método que vai ser executado. Sempre é o main. Agora ele fala, qual é o método que eu quero executar? O teste? Salvar. O teste salvar, exato. Então, vamos rodar aqui. Clicando. Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos dar um clean aqui de novo. Já sei o que aconteceu. Olha só, vamos tentar de novo. Ali, vamos aprender a ler. Primeira coisa, o que ele deu aqui de mensagem? Qual foi a exceção que nós recebemos? PSQL Exception. Então esse cara aqui, ele é uma exceção que foi lançada para nós lá do driver. Né? Ou seja, se você clicar nesse carinha aqui para você abrir ele, na verdade nem vai abrir. Ele vai mostrar que é lá do driver, ou seja, lá do banco de dados. Lá no banco de dados foi dado o quê? Foi violada uma regra. Nós tentamos fazer um comando do banco, ele violou uma regra. Ele violou uma regra do banco e o banco falou para ele, ó, tá vindo um valor nulo na coluna login. E aí ele fala que tá violando uma regra chamada not null. Esse constraint é uma regra, que é not null. Ou seja, você não pode colocar login como nulo. Você definiu que o campo login é not nulo. Ele está falando isso, certo? Então, ou seja, ele tentou vir aqui, ó, colocar no ID 2, Maria de Souza, ó, nulo, nulo. Ele está falando que você tem que pôr valor nessas propriedades. Se você não colocar valor, eu não vou conseguir fazer a operação. Agora tem que ver o seguinte, ele está tentando fazer o comando de inserção ou ele está tentando fazer o comando de update? Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Então vamos verificar aqui, o nosso salvar. Ó. De novo, ele chama o salvar. E aqui ele pergunta, se o ID é diferente de nulo, ele chama o alterar. Senão ele chama o cadastrar. Como que eu faço para saber qual dos dois que ele está chamando? Se ele está chamando certinho, se aquele if está funcionando certinho. Como que eu faço para saber? Nós vamos fazer o seguinte, ó. No método salvar, tá vendo aqui, ó? No método salvar, no if, na linha 53 aqui, eu vou clicar duas vezes e ele pôs um pontinho, tá vendo? Então, como que chama esse pontinho? É o breakpoint. Ou seja, é um ponto de parada. Eu quero que ele pare naquele momento ali. Ou seja, eu quero começar a inspecionar o meu código. Eu não quero que ele passe direto, assim, igual ele está fazendo. Eu quero que ele pare ali e eu quero ver o que acontece em cada linha. Eu quero saber se na hora desse if ele vai entrar no alterar ou se ele vai entrar no cadastrar. Isso eu quero saber, primeira coisa. Tá? Então eu pus o breakpoint ali, ponto de parada. Só que na hora de rodar o meu teste, eu não posso clicar aqui com o direito e rodar normal. Ou clicar aqui, ó, nessa setinha. Tem que clicar onde? No besourinho. Tá vendo? Hã? É, isso, exatamente. O besourinho quer dizer o quê? Eu estou procurando um problema dentro do meu código. Tem a historinha do que ele é um bichinho, mas eu não posso gravar aqui, né? O apelidinho desse bichinho aqui. Então, você clica aqui nele, certo? Mas acho que todo mundo teve infância e conhece esse bichinho. Olha lá, permitir, põe não, certo? Tá. Então, você passa o mouse aqui em cima do usuário, chegou o usuário, certo? ID igual a 2, nome igual a Maria, login nulo, senha nulo. Beleza, qual que é o comando para ir para a próxima linha? Aqui em cima apareceu um controlezinho. Esse controlezinho é o controle do quê? Do nosso debug. Se eu fizer aqui, ó, step into, o que eu estou falando?
Eu vou entrar dentro desse getID. Tem um método aqui, ó, getID. Eu não quero entrar dentro do método getID. Então eu não preciso fazer o insert int. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um step over. Eu só quero ir para a próxima linha. Eu não quero entrar dentro do getID. Eu quero só ir para a próxima linha. Então, step over. Olha só onde ele veio. No alterar. Então tá certo o if, certo? E se eu quiser ver o que está acontecendo lá dentro do método alterar, eu dou um step into ou um step over? Into. Então eu vou entrar dentro do alterar. Ah, realmente ele veio aqui, ó, no método alterar. Step. E se eu quiser passar para a próxima linha? Dou over, olha só. Aí vai passando. Realmente ele está executando esse comando e o update não está funcionando. Não é que o update não está funcionando, é que ele recebeu uma exceção. Na hora de tentar executar, uma exceção chegou aqui para nós, ó. E a exceção é essa daqui, ó. Olha lá, passei aqui o mouse no E. Essa foi a exceção que veio do banco. Deixa eu expandir aqui. Olha só. O banco respondeu para nós, ó. Respondeu isso daqui. Aí essa exceção vai ser exibida para nós porque nós mostramos aqui, ó. E print stack 3. Aí vai mostrar para a gente o que está acontecendo. Então nós vamos pro próximo passo. Olha lá, mostrou para a gente o que está acontecendo. É isso que aconteceu. Eu posso liberar aqui nesse playzinho, tá? E vai pro próximo passo. Então nós temos um problema. Então eu vou colocar aqui no meu teste. Ele exige que o teste tenha nome, que mais? Login e senha, não é isso? Eu vou manter aqui os mesmos logins. Vou alterar todo mundo. Vou alterar aqui mar. E a senha vai ser 1, 2, 3. Pronto, salvei. Agora eu vou fazer alteração nesse cara. Nesse objetinho. De novo. Posso rodar com debug ou rodar direto. Eu vou rodar direto por quê? Quando que faz sentido? Já achei o problema. Então eu quero verificar se eu vou passar. Não vou ficar rodando com debug sem ter problema para resolver. Eu acho que eu já resolvi o problema. Então se eu rodar aqui e mesmo assim der um problema, aí eu vou de novo no debug. Certo? Então vamos rodar aqui. Ó. Não apareceu nenhuma exception. Isso quer dizer o quê? Teoricamente salvou. Eu não acredito. Você acredita? Vamos ver aqui no banco. Eu fiz aqui, um painelzinho aqui. Tá ali, vou rodar de novo, select from. Realmente o Maria virou Maria de Souza. Realmente ele foi alterado. Agora, para dar continuidade nesse método, só vou verificar se eu remover o ID, comentar que além do ID, quando o objeto está com o ID nulo, para ver se ele vai inserir mesmo, entendeu? Então vamos. Aí ele não alterou? Ele alterou 2 lá. Então, se o alterar não tá, ele não procura onde o ID é igual ao ID que você passou? É isso. O ID, onde o ID é igual ao ID que eu passei, que é o 2. Mas aí ele tinha já esse D2? Tinha, já tinha. Ah, ele alterou outro João. Isso. Não, já existia o João e já existia a Maria. Agora eu vou fazer de novo só para você entender, olha só. Não entendi. Você entendeu? João. Não, eu já tinha. Agora eu vou alterar o João, olha só. Entendi. Mas eu vou testar também, vai que, né? Ó, o João vai ficar o quê? Joãozão. É um grande João. Aí, ó. João 1, 2, 3. Vou alterar ele. Salvar, rodar. Com o ID número 1, né? Não sei nem o que eu fiz. Não, aqui, ó, número 1. Agora estou aqui, né? Vou rodar. Olha só, o ID número 1, olha. Joãozão. Ele só inverteu a ordem aqui, mas eu poderia até fazer um order by ID, só para ver na ordem. Olha lá. Pronto, lá, o Joãozão foi alterado. Ó. Beleza? E se eu quiser testar esse salvar com o ID sem ser nulo? Perdão, com ID nulo. Ou eu posso setar aqui nulo, olha só. Eu posso setar nulo aqui, é uma forma. Ou eu posso simplesmente comentar essa linha. Se eu comentar isso aqui, quer dizer que o ID, por padrão, o ID inicialmente é nulo. Certo? Então eu vou colocar aqui outro nome aqui. Vou pôr o meu nome aqui, vai lá. Aí. Vamos ver. Vamos rodar isso aqui. Rodando. Salvo com sucesso. Nesse caso ele tem que ter feito o quê? Inserido. Realmente inseriu. Mas por que ele foi pro 5? Não foi pro 3? Porque a sequência, ela sempre é incremental. Ela nunca vai decrementar. E como você fez as operações, automaticamente o banco ele vai na sequência. Nas outras aulas nós inserimos outros registros e removemos ele. Mas o ID, ele não vai voltar. Porque eu removi, ele não vai voltar. A próxima sequência não quer dizer que ele tem que voltar a ser 3, por exemplo. E continua sempre para frente. Até por quê? Porque o usuário que eu removi, ele pode ter tido um histórico. Então eu não posso, só porque eu removi ele, ficar reaproveitando o ID dele. Vai que ele teve vínculo com outros registros. Enfim,
É isso que você tem que entender nesse primeiro momento, que ele é sequencial. Você nunca exclui, sempre desativo. Não, você excluiu. Aqui no banco nós excluímos. Tá, agora o que nós vamos fazer? O próximo passo. Eu vou deixar vocês copiarem esse código aqui. Vou dar um tempinho, você pausa aí o vídeo aí, faz o código, e aí eu vou dar continuidade no próximo método. Dando continuidade, o próximo método que nós vamos implementar é o método busca por ID. Tá? Então esse método vai ser bem tranquilo. Nós vamos entrar com um ID, apenas um ID, um número, ID número 10. Então o que ele vai fazer? Esse método vai buscar no banco de dados quem é o objeto usuário que tem o ID 10. Aí ele localiza aquele registro, só tem um registro com aquele ID, nunca vai ter mais de um registro com o mesmo ID, porque o ID é chave primária, o ID é sequencial, então nós nunca vamos repetir esse ID, certo? Então essa consulta que nós vamos fazer sempre vai ser pelo ID. Após nós executarmos o ID, a consulta pelo ID, nós vamos ter que pegar esse registro e colocar dentro de uma instância de usuário. Porque assim, ó, o objetivo do método é o seguinte, entra um número, imagina assim, a entrada é um número 10, e a saída é o quê? É um objeto usuário. Agora, o meio do campo, você vai ter que preparar, você vai ter que dar um jeito de fazer a consulta no banco, pegar o resultado da consulta e colocar dentro de uma instância de usuário. Tá? Então nós vamos usar o JDBC para nos auxiliar nisso. Então perceba que aqui ele tem um result set, é a primeira vez que nós vamos utilizar o result set. Tá? Porque assim, nós estudamos na aula passada a estrutura do JDBC. A gente estudou a classe Driver Manager, Connection, Statement, e a gente nunca tinha estudado ainda o result set. Porque para fazer até o statement, a gente usa o delete, o select, o update. Agora a gente quer fazer o quê? Uma consulta. Nós queremos fazer uma consulta. Então, até o statement, ele faz o quê? Ele faz todas as operações, só que ele não guarda resultado. Agora, quem vai guardar resultado é o result set. Então, aqui, o nosso statement é esse preparador aqui, ó. Esse é o statement. Ele vai executar no banco essa consulta, só que o resultado dela, como que nós vamos receber isso? Então, o resultado da consulta vai ser guardado dentro de um objeto chamado result set. Ah, tudo bem, até aqui está pronta a minha consulta. Já fiz uma consulta e já peguei o resultado. Só que o método não vai retornar um result set para quem está invocando ele. Quem invocar ele não quer saber de result set, quer saber de objeto usuário. Ou seja, é o sentido da camada de persistência, pegar o registro do banco de dados e transformar esse registro em objeto usuário. Pegar esses dados e colocar dentro de uma instância de usuário. Então o método tem que devolver para quem está chamando ele isso em forma de usuário e não em forma de result set. Então é papel do nosso método fazer a consulta, pegar o result set que veio como resposta e colocar dentro de uma instância de usuário para realizar o retorno. É esse o papel. Então se eu pudesse desenhar uma representação desse método, ele faria algo assim, ó, semelhante a isso aqui. Ó. Então eu tenho aqui o meu banco de dados, eu tenho aqui uma tabela usuário, que tem o campo ID, nome, login e senha, certo? Esse é o minha tabelinha usuário, tabelinha de usuário. Tá ali o ID número 1, João, login, J, senha 1, 2, 3, tá ali. E aqui nós vamos fazer o quê? Uma consulta. Nós vamos fazer o quê? Um select. Ó, select, asterisco, que eu quero todas as colunas, from, usuário, where, id igual a 1. Então eu quero buscar esse cara. Eu poderia ter aqui N registros. Certo? Mas eu quero buscar apenas o ID número 1. Beleza. O resultado desse cara aqui, quando chegar no meu Java, vai ser o quê? Um objeto JDBC do tipo result set. Ó. Então, tá aqui. Ó. Result set. Ou seja, o conjunto contendo o resultado da consulta. É assim que funciona. Então, aqui no banco nós temos uma tabela, só que quando ele cai no Java, o resultado dessa consulta lá no Java, todo esse resultado vai cair dentro de um result set. Então, imagina esse cara aqui dentro. Ó. Mesma coisa, ó. Ele tem ID, ele tem nome, ele tem login, ele tem senha. Tá aqui. Tá lá. João, J, 1, 2, 3. Então, o resultado da consulta cai no result set. Só que eu quero pegar do result set e colocar onde? Num objeto? Não é isso. Vocês têm que sempre lembrar do objetivo do método.
O método se chama busca por ID. Ele quer fazer o quê? Ele quer buscar o quê? Ele quer buscar um registro. Mas o que ele deve retornar é o quê? É um objeto usuário. Então nós queremos pegar esse registro, aquele registro. Esse registro foi parar dentro de um resultado set. Agora que de dentro do resultado set eu tenho que tirar esses dados, todos eles, e colocar onde? Dentro de uma instância de usuário. Então eu tenho que dar um new usuário, colocar na propriedade ID o valor que está aqui, no resultado set, na coluna ID. Então, eu coloco o número 1 aqui. Aí eu venho aqui na propriedade nome e pego na coluna nome do resultado set e coloco aqui, João. Ou seja, eu tenho que chamar o método setID, setNome, setLogin e setSenha. Eu tenho que chamar o set de cada um desses e dar um get em cada um desses aqui do resultado set. Então, do resultado set eu dou um get para poder pegar o dado daquela coluna e dou um set no meu objeto. Esse que é o objetivo. Depois que eu fiz isso, eu preenchi o objeto contendo todos os dados do registro. Aí qual que é o próximo passo? Só dar um return nesse objeto. Eu vou chamar ele de usu retorno, usu. Aí eu dou um return nele e acabou. Já está pronto. Então o nosso método busca por ID, a única coisa que ele quer é retornar essa instância aqui. Ó. Mas para isso ele executa a busca, o banco de dados faz a consulta, dá uma resposta para ele, guarda no resultado set. Nós já temos e nós tiramos o resultado set e colocamos dentro de uma instância de objeto usuário e retornamos para quem está chamando. A nossa classe de teste não vai nem saber que existiu o resultado set um dia. Ele só vai receber o objeto usuário, já prontinho. Esse que é o papel do nosso projeto, nosso método. Tá? Então é assim que vai funcionar. É isso, assim que vai funcionar o nosso método. Então vamos lá na nossa classe usuário DAO e vamos fazer essa busca. Então vai ser algo assim, né? Public, deixa eu apagar aqui o teste por enquanto, vou fechar aqui o teste. Vai ser algo assim, public usuário, que é o retorno, buscar por ID ou por ID, e aqui eu vou passar um inteiro, que é o ID, que é o número, certo? Tá ali. Beleza, aí nós vamos fazer o quê? Vamos declarar uma string contendo a instrução SQL que nós queremos fazer, que é o select. Então selecione todas as colunas da tabela usuário. Agora, qual registro? Where, lembrando que o nosso where é o filtro, onde o ID é igual a um parâmetro que nós vamos informar. O ID vai ser parametrizado, certo? Vai vir aqui, que é esse ID aqui. Beleza, para eu executar esse comando SQL, o que eu preciso? Exato, preciso do quê? De um preparador, de um statement, não é isso? É o que nós já aprendemos nas outras aulas, olha só, preciso de um preparador, de um statement. Então eu venho aqui e falo o seguinte, prepared statement, coloco lá, vou chamar de preparador de SQL, recebe, quem é capaz de me dar esse statement? A conexão, prepara statement, tá ali, ele me deu o statement, beleza? Beleza, só que esse statement aqui ele pode dar uma exceção, ele pode lançar um SQL exception. Então eu faço o quê? Um try catch, coloco um try catch nele. Então esse preparador, ele é um objeto que depois de ser executado, ele tem que ser encerrado, fechado. Para a gente não ter que ficar tratando isso, nós colocamos um try catch assim, ó. If try catch, quer dizer que o próprio try catch vai nos auxiliar no fechamento desse objeto, no close dele. Nós não vamos ter que nos preocupar com isso. Beleza. E agora? Tá ali. O próximo passo, qual que é? Depois que eu tenho meu preparador na mão, junto com o SQL, eu faço o quê? A substituição do parâmetro. Não é isso? Então eu venho aqui e falo, preparador, SQL, faz o seguinte, seta no parâmetro número, set ID? É isso que eu falo? Olha só. Olha lá. É um inteiro ou é uma string? Set int, né? Ah, tá. Set o quê? Um inteiro. Aonde? Qual que é o número do parâmetro? Número 1. Por que número 1? É o número do meu ponto de interrogação. Se tivesse 10 pontos de interrogações aqui, cada um teria um número. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? É no primeiro. Número 1 quer dizer o primeiro ponto de interrogação que apareceu ali como parâmetro. Então eu coloco meu ID ali, certo? Agora, o que eu vou fazer?
Depois que eu já preparei, já estou com o meu objeto que vai manipular o meu SQL, já substituí o parâmetro da instrução SQL, o que eu faço? Qual que é o próximo passo? Como os outros métodos. Consulta do... Não, o que eu faço primeiro agora? Baseado em todos os outros que nós já fizemos. Qual que é o próximo passo? Setar os outros materiais também. Não, olha só você observar o outro aqui, gente, ó. Depois que você prepara e seta, substitui os parâmetros, o que você faz? Executa. Esse que é o algoritmo. Você faz, primeiro, monta a instrução SQL, segundo, constrói seu objeto prepara statement, terceiro, substitui os parâmetros e quatro, esse é o algoritmo. Executa no banco. Então a gente faz isso aqui, ó. Executa no banco de dados. Só que, olha só, esse execute, o que ele retorna para mim? O que ele me retorna? Um booleano. É isso que nós queremos? Eu quero executar um select e quero receber um booleano como resposta? O que eu quero receber? Ó, o que eu quero receber? Quer receber o usuário? Eu quero receber isso aqui, ó, um result set. Ó. Eu quero receber um result set com todos os dados do usuário. Certo? Então o que eu faço? Eu mudo o meu execute. Será que tem um cara que eu vou executar aqui? Alguém aqui me retorna alguma coisa do tipo result set? Vamos olhar aqui. Esse aqui me retorna booleano. Todo mundo retorna booleano. Será que existe algum... Opa! Achei um cara aqui, ó. O que esse cara me retorna? É execute query, tá vendo? Então ele executa e me traz o quê? Em forma de result set. Então quer dizer que esse execute, ele é preparado, ele é próprio para esse caso do select. Os outros, olha só, todos eles não retornam um result set porque não tem necessidade. Agora, esse daqui, ele tem que retornar. Então eu já executo o execute query. Aí me retorna um result set. O que eu faço agora? Dou Ctrl 1 para falar assim, atribua. Atribua a uma variável local. Olha lá, ele já declarou para mim uma variável tipo result set. E eu vou chamar aqui de resultado. Resultado. Pronto, tá ali. Resultado. Tudo bem. Agora eu tenho o quê? O resultado contendo todos os dados do meu registro. Esse resultado nada mais é que esse carinha aqui, ó. Resultado. Qual que é o próximo passo? Passar para o objeto usuário. Então os passos são 3, né? Primeiro é consulta. Segundo, guardar dentro do result set. Terceiro, colocar dentro de um objeto usuário. E depois retornar. Tá? Esse é o próximo passo. Para isso é o seguinte, o result set, ele trabalha com um conceito de cursor. Por quê? Olha só, o result set ele poderia ser assim, ó. Vou desenhar um outro result set aqui, ó. Olha só. Eu poderia ter um result set... Não, vou aproveitar esse mesmo. Eu poderia ter um result set com mais de um registro. 2. Porque aqui eu pus uma consulta, o where igual a 1. Por isso eu vou garantir que ele só vai ter um registro. Mas é esse where igual a 1 que está me garantindo que ele tem um registro. Mas um result set que foi projetado para receber milhões de registros. Por exemplo, se você elimina esse where aqui, o que vai acontecer? Ele vai trazer tudo. Tudo. Então, por isso que o result set trabalha com o conceito do quê? De cursor. O que é o cursor? Em qual registro que eu estou no momento. Você pode navegar dentro dos registros dele. Você pode iterar dentro dos registros dele. Ou seja, no primeiro momento nós não estamos em nenhum dos registros. Por mais que esse result set tenha um item, mas eu não estou nesse item ainda. Eu não estou nesse registro ainda. Então, quando eu dou um result set.next, ele me coloca na primeira linha. E esse me retorna true ou false, dizendo, opa, tem ou não tem registro? Ele me coloca naquela primeira linha do resultado e fala, true, aqui tem linha. Beleza, se eu der um next novamente, ele vai para o próximo. Se eu der um next novamente, ele vai para o próximo. Mesmo eu tendo apenas um registro, eu tenho que dar um next para ele colocar o ponteiro, o cursor naquele primeiro registro. Então, depois do result set, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. Resultado, ponto, next. Ó. Ele me retorna um booleano. Então, ele move o cursor. Se você ler a documentação dele, ele está falando, ele move o cursor, né, para a próxima linha. Para a próxima posição, tá vendo? Da posição atual para a próxima posição. Então ele faz o movimento. Ele faz esse movimento. Tá? Então, beleza. Então eu faço aqui, ó, next. Aí ele me diz, ele me retorna true ou não, dizendo, beleza, encontrei alguém. Você pediu para eu ir para o próximo, eu encontrei alguém. Mesmo que seja o primeiro, eu tenho que dar um movimento. O primeiro movimento. Tá? Então aqui é o quê? É o cursor, ó, posicionando o cursor. Ó. O cursor no primeiro registro, ó. Se eu fizer esse comando 3 vezes, ó, primeiro, next, 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 na primeira eu estou posicionando o cursor no primeiro registro. No segundo,
No segundo registro. No terceiro registro. No quarto. A cada vez que eu faço um next, ele me posiciona naquele cara. E me retorna o quê? Boolean, certo? É assim que funciona. Certo? Aí, tá bom. Aí eu falo o seguinte. Olha só, existe um outro método aqui. Opa. Existe um tratamento que eu faço aqui, que é o seguinte. Quando eu mando ele pular para o próximo registro, o próximo passo é o quê? É eu pegar os dados desse registro set e colocar dentro do objeto do usuário. Mas se esse registro não existir? Eu fiz uma busca pelo ID número 50, mas não existe. Eu vou ter que fazer os próximos passos, que é de pegar os dados do resultado e jogar dentro do objeto do usuário? Não. Não, porque se não existe, então eu não vou fazer esse passo número 3 aqui, ó. Esse passo número 3 eu não posso fazer se no resultado set não tem registro. O resultado set pode voltar sem registro. Né? Basta eu colocar um ID que não existe no banco de dados, vai existir vai retornar. Eu vou ter um resultado set sem registro. E aí eu vou ter que fazer o terceiro passo? Não, então eu faço um teste. Se existir o registro, então eu faço o trabalho de colocar dentro do objeto usuário. Então eu venho aqui e falo, bom, se isso daqui for verdadeiro, eu posso fazer duas coisas. Eu posso dizer assim, se isso aqui for igual a true, certo? É uma forma. Se o resultado desse salto do resultado set for me devolver true, quer dizer que o registro existe. Ou então eu nem preciso colocar esse true. Eu posso dizer assim, ó, se hasNet, é a mesma coisa eu perguntar se é igual a true. É a mesma coisa. O igual é redundante. Se hasNet, então se existe o próximo registro, então o que eu faço aqui? Mostra. Não mostra. O objetivo desse método não é imprimir, gente. Em momento algum, o objetivo... Eu ouvi várias vezes vocês falando que é para mostrar, hein? Mas o objetivo do método não é mostrar. É retornar. Isso. O objetivo desse método é criar uma instância de usuário e colocar os dados do resultado set. Em momento algum esse método tem que imprimir, tá? Ele não é o objetivo dele. Ele não é um objeto de camada de visão, de tela, não tem nada a ver. Então a gente vai fazer a consulta, pega os dados e coloca dentro do objeto. Só isso, e retorna o objeto. Pronto. Tá? Então a gente faz o seguinte, a gente cria um objeto usuário, a gente pode criar aqui um objeto usuário, vou criar aqui um objeto usuário qualquer, new usuário. Olha lá. New usuário. Tá ali. E aí o que eu posso fazer aqui? Agora eu preciso setar nele o quem? O ID dele. O ID é o mesmo que chegou aqui. É o mesmo. Olha lá. O mesmo que chegou aqui, 10, 10. Mas eu poderia também tirar de dentro do resultado set se eu quisesse. Extrair daqui, ó. Como que seria? Eu posso aproveitar que ele já está chegando como parâmetro e só colocar ele aqui mesmo. Ou eu posso fazer também o seguinte. Eu posso fazer assim. Resultado. Agora estou acessando o resultado set. Get como inteiro. Me retorna como inteiro o dado que está na coluna. Eu posso colocar coluna 0. Ou eu posso colocar o nome da coluna, que é ID. Eu posso tratar como um número, ou eu posso tratar como um texto para acessar aquela posição. A mesma coisa aqui, eu posso colocar o nome. O nome também, eu vou lá no meu resultado set e pego da coluna como string, me trago como string, o índice da coluna que tenha o nome. Eu posso fazer isso aqui. E a mesma coisa para quem? Lá, usuário.set login resultado.getString login. Mesma coisa para senha. Usuário. Então você sempre tem que dar um get lá no seu resultado set, que eu chamei de resultado aqui, ó. Certo? E aí dá um get do tipo correspondente. Se essa propriedade set senha é string, então você dá um get string para ele já trazer convertido para você. Então ele vai trazer para você ali a senha já no formato string. Entendeu? Por isso que eu dei get string é string. Esse cara aqui, ó, id, ele já não está no formato inteiro lá dentro, já traz ele no formato inteiro para eu setar aqui no id. E no final, que eu já tenho esse objeto, eu dou um return nele. Olha só. Return usuário. Olha, o que eu fiz aqui? Eu criei uma instância de usuário e nesse caso eu dei um return no usuário. Mas a pergunta é, o que eu vou fazer quando ele não encontrar o usuário? Por exemplo, porque tem dois casos. Tem um caso em que ele encontra e tem um caso em que ele não encontra. Aí a gente pode dar um return nulo, se você quiser. Né? Então a gente pode vir aqui embaixo, ó, e dar um return nulo. Ó. Posso fazer assim, ó, return nulo.
Olha só. Mensagem. Se ele tentar entrar no try e fazer a consulta, e fizer a consulta, e encontrar o resultado, encontrar um objeto usuário, ele retorna para nós. Try. Agora, se ele chegar lá no final do algoritmo, ó, se ele retornar aqui, gente, ele não vai mais para essa linha, tá? Aqui, nesse momento que ele retornou, ele interrompeu o processo. Agora, se chegou no final da execução, ele não passou nesse if, por exemplo. Se ele não passou nesse if, vamos supor que aqui é falso, o próximo passo vai ser o quê? A primeira linha fora do try. Então, ele vai retornar nulo. É assim que funciona. Então, como que testa isso aqui? Como que testa? Então, a gente definiu que esse método vai retornar um nulo. Aqui, pessoal, vou ensinar vocês a fazer um comentário. Você vai dar um barra aqui em cima, asterisco, asterisco, enter. É extremamente importante fazer um comentário. Isso está dentro das boas práticas de programação. Tá? Então, se você quer programar utilizando boas práticas de programação, então você faça comentário do que o seu método está fazendo. Tá? Qual que é o papel dele? Se você não coloca um comentário, outra pessoa que olhar o seu código vai ter que fazer o quê? Vai ter que rodar na cabeça dele todo esse algoritmo para entender o que está acontecendo aqui dentro. Tá? Então isso seria o quê? Uma perca de tempo dentro do ambiente produtivo de desenvolvimento de software real. Tá? Então não que a pessoa não tenha que saber isso aqui, ele tem que saber. Porém, você pode já passar a informação o que o método faz, o que o método recebe como entrada e o que o método dá como retorno. O nome disso aqui é Javadoc. Tá? Então você coloca aqui em cima o que o método faz. Ele faz o quê? Ele faz a busca de um registro no banco de dados, pelo ID do usuário, pelo número do ID do usuário. Tá? Isso aqui é o que o método faz. Esse @param quer dizer o quê? Eu vou documentar o que esse parâmetro faz. O ID, o que ele faz? Bom, o ID faz o quê? É um inteiro que representa o número do ID do usuário a ser buscado. É isso aqui. E o return, o que é o return? O que ele retorna esse método? Ele retorna nulo quando não encontra registro. Eu pus um nulo assim, vamos fazer o contrário. Ele retorna o quê? Um objeto usuário quando encontra ou nulo quando não encontra. Pronto, essa é a documentação do cara. Nós documentamos o geral, o que o algoritmo faz, e documentamos a entrada, que é o parâmetro, e documentamos o retorno do método, tá? Isso aqui é extremamente importante você escrever a cada método que você faz, tá? Tudo bem? Vamos lá. Então vamos testar esse cara aqui. Vamos ver como que ele funciona. No método teste, vamos abrir aqui a classe de teste e vamos testar. Tá? Você pode ficar tranquilo que eu vou dar um tempo para você copiar isso aqui. Eu quero que você mais entenda. O método de teste vai ser o seguinte. Eu vou criar um método aqui chamado teste buscar por ID. Vou criar um método aqui na minha classe de teste. Já vou fazer direto do main aqui, clicar na lâmpada mágica e vou criar esse método. O que esse método vai fazer? Ele vai fazer uma busca por ID. Ele vai testar o nosso usuário DAO. Então eu vou instanciar aqui o usuário DAO. Recebe new usuário DAO. E eu quero testar quem? Quem que eu quero testar mesmo? O busca por ID. Então eu vou colocar minha instância aqui, ponto, buscar por ID. Aí eu vou colocar aqui, número 1, por exemplo. Certo? Olha só, pessoal, a importância do Javadoc. Quando eu passo o mouse aqui em cima, o que acontece? Ele fala, toda a descrição do método, ele fala buscar, tem que melhorar meu português aqui, ó. Busca de um registro no banco de dados pelo número do ID do usuário. Parameters, ID, é um inteiro que representa o número do ID do usuário a ser buscado. Returns, um objeto usuário quando encontra ou null quando não encontra. Essa é a importância do Javadoc. Então, no ambiente produtivo, às vezes vai existir um programador que vai usar a sua classe e ele não conhece esse método. Embora o nome esteja intuitivo,
mas ele não sabe exatamente como ele funciona. Então a documentação, a IDE já busca ele e já traz para você, através daquele Javadoc. Então é de suma importância. Tá? E aqui o próprio retorno. Ele falou, bom, se me retorna um objeto usuário, então eu vou colocar aqui o quê? Um objeto usuário como retorno. Aí, olha só. Então eu falei assim, DAO, me busca o cara número 1. Ele vai ter que ir lá no banco, fazer a consulta SQL e trazer isso dentro de um objeto usuário. Né? E aí eu venho aqui e falo o seguinte, ó. Agora eu vou mandar imprimir. Agora eu estou na minha classe de teste, agora eu posso mandar imprimir. Tá? Não é o papel do método buscar por ID e imprimir, mas eu posso vir aqui agora e falar isso aqui, ó. Imprima o usuário que está chegando para mim. Será que ele vai imprimir todas as propriedades do usuário ou não? Por quê? Depende do quê? Se eu mandar imprimir, depende do quê? Eu gostaria que ele imprimisse o ID, o nome, o login e a senha. Só com esse comando aqui, ó. Quem? ToString. Então eu tenho que vir aqui no ToString desse cara aqui, ó. Desse objeto usuário. Fiz um monte de clique aqui, um monte de bagunça. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o ToString dele. Ó, não tem ToString. Ó. Então se eu fizer aqui no meu ToString, só para ele imprimir tudo, ó, ToString. Vou deixar ele padrão assim, ok. Aí ele vai imprimir tudo assim, certo? Salvei. Então quer dizer que lá no meu teste, eu fiz o quê? Fiz uma busca por ID, atribuí o resultado no objeto usuário e mandei imprimir. Perceba que a minha classe de teste ela nem fica sabendo da existência de resultado set. Ele não sabe nada sobre o JDBC, a minha classe de teste. Não sabe nada. Quem sabe sobre o JDBC é o meu usuário DAO. Então, se eu rodar isso aqui, ele tem que buscar o ID número 1. Quem que é o ID número 1? Deixa eu verificar aqui no meu banco de dados. Quem que é? É o Joãozão, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele está essa busca aqui. É o Joãozão, João 123. Então ele tem que imprimir lá na aplicação web, na aplicação Java, esse resultado. Deixa eu ver aqui no console. Olha só, Joãozão, João 123. E não é que deu certo? Olha só, se eu colocar aqui, ó, na primeira, hein? Aí. Imprimiu quem? A Maria. E se eu colocar 3? Deixa eu ver. Não. Vai dar Null. Por quê? Não tem 3. E se eu imprimir 4? Também não vai ter. E se eu imprimir 5? Aí Aí vai ter, deixa eu ver. Aí. Entenderam? É isso aí. Então vamos fazer. Implementa aí. Dá uma pausa no vídeo e roda o código. Faz o código. Agora para fazer a lista completa é a mesma coisa. Só que a diferença é que o result set ele vai ser com múltiplos resultados. Olha só, gente. Eu quero fazer uma busca todos. Eu não quero fazer uma busca por ID. Eu quero buscar todos. Então qual que é a diferença do busca todos e do busca por ID? O busca por ID busca apenas um. Certo? E o busca todos ele vai pegar mais de um. Vamos supor, tem 2 aqui, ó. Maria M123. E aí ele vai jogar isso aqui dentro do result set. Só que eu não vou poder ter o que aqui? Um usuário apenas. Vou ter o quê? 2 usuários. Então eu vou ter new usuário. Tá aqui new usuário. ID, nome, login e senha. Então no caso do busca todos, ele não vai ter o where. Vamos apagar esse cara daqui. Vai ficar só assim, ó. Select from usuário. Certo? Ele vai trazer mais de um registro e vai trazer mais de um registro dentro do result set. Beleza? Aí eu vou ter que colocar, se eu tiver 2 registros aqui, eu vou ter que fazer o quê? Colocar dentro de 2 instâncias de usuário. Só que como que eu vou retornar 2 instâncias de usuário? Eu não retorno 2 instâncias. Mas eu posso colocar essas 2 instâncias aonde? No vetor. Ou no arraylist. Entendeu? Eu posso pôr numa lista. Então eu crio um arraylist, que é uma lista dinâmica, e falo, coloco o primeiro cara aqui e coloco o segundo cara aqui. Então eu posso criar uma lista de usuário. Então eu posso fazer o seguinte, como eu não quero, quem chamar o meu buscar todos não vai receber um usuário, então vai receber o quê? Uma lista de usuários. Então eu posso retornar um objeto, que é uma lista, que contém vários dentro. Certo? Então esse é o papel do buscar todos. Então a diferença dele é que ele vai ter que, ao invés de trabalhar com um registro apenas, ele vai trabalhar com mais de um. Então o cursor vai navegar no primeiro, o cursor para no primeiro, coloca dentro de um objeto e põe na lista. O cursor para no segundo, coloca dentro de um objeto e coloca na lista. O cursor para no terceiro, parou no terceiro, coloca dentro de um objeto todos esses dados e coloca na lista. É assim que funciona. Então, o nosso algoritmo vai ser muito parecido com o outro. A diferença é que aqui não vai ter um if, vai ter o quê? Um while. Ele vai percorrer mais de um. Pega o primeiro, exatamente. Então, eu vou até duplicar esse código aqui, que é muito parecido esse busca por ID. Eu vou fazer isso aqui, ó.
Muito parecido, e vou colar ali embaixo, que eu vou só alterar ele. Ó. Ao invés de busca por ID, eu vou fazer o quê? Buscar todos. Ele é muito parecido. Ele tem entrada? Ele tem ID? Não, porque eu não quero buscar por ID, eu quero buscar todos, então eu não vou fazer filtro. Quero todos. Então, assim, todos é esse aqui. Tem where? Não, é todos. Eu quero todos, certo? Eu tenho que substituir isso aqui? Não. Por quê? Porque isso aqui seria o parâmetro de entrada, ó, ID, mas não tem mais ID. Tira o ID. Olha só, ficou assim. Essa é a consulta buscar todos, certo? Buscar todos. Tá ali. Agora a diferença é a seguinte, esse resultado 7 tem quantos? Tem um apenas ou mais de um? Mais de um. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma navegação só para Next ou eu tenho que fazer várias navegações? Várias. Então eu ponho aqui, ó, o while. Ó. A primeira vez que ele entrar no while, ele pega o primeiro. A segunda vez, o segundo. A terceira vez, o terceiro. Primeiro, o quarto. Só que todo mundo, quando ele para no primeiro registro, ele põe no primeiro usuário e eu tenho que dar o return aqui? Não, eu não posso dar o return. Eu tenho que fazer o que com esse usuário? Colocar ele dentro da lista. Mas existe a lista? Não, então deixa eu criar essa lista aqui. Ó. Vou criar uma lista aqui. Olha lá, usuário. Vou o que é? Lista. Recebe new, array list, tem que instanciar ele aqui. De usuário. Pronto, criei a lista. Tá ali. É uma lista contendo 0 objetos. 0 objetos. E aqui eu faço o seguinte, ó. Lista.add. Quem que eu vou pôr na lista? O usuário. Então, nesse momento, eu estou fazendo o quê? Adicionando usuário na lista. Aí, beleza. Aí ele vai para o próximo, for. Vai para o próximo. Resultado número 2. Ele vai criar outra instância, que já é outra instância. De novo, o comando é outro objeto. Coloca todos os dados de novo e põe na lista. Executa de novo o while. Terceiro registro da consulta. O que ele faz? Cria outro objeto usuário e coloca na lista. Então ele vai rodando isso aqui, vai pôr um por um na lista. No final eu tenho uma lista carregadinha de objetos. E o meu retorno vai ser nulo? O que eu faço? Retorna quem? A lista. Então eu mando retornar a lista. Só que tem um pequeno problema que a gente não arrumou. O retorno do método. Ele está pedindo para retornar o quê? Uma instância, não é isso? Mas nós vamos retornar quantas instâncias? Uma lista com vários usuários. Olha só. Está aqui. É isso que nós queremos. Está pronto o nosso método. Agora, esse método, ele retorna nulo em algum momento? Ou não? Pode retornar, você apagou. Então, mas ele não foi programado para retornar nulo. Olha só, ele criou aqui uma instância de usuário. Olha só, do jeito que ele está aqui, ó, ele criou uma lista com 0 elementos. Ele criou uma lista com 0 elementos. E se tiver elementos, ele faz o quê? Ele vai encher a lista com mais de elementos. E no final, ele dá um retorno na lista. Mas essa lista nunca vai ser nula do jeito que está aqui. Porque nesse momento, ele criou a lista com 0 elementos. Do jeito que está aqui, ou ele retorna uma lista com 0 elementos, ou ele retorna uma lista com mais de 0 elementos. É assim que está programado. Não, mas eu queria manter o mesmo padrão. Ou ele retorna nulo, ou ele retorna uma lista. Então, eu não posso fazer esse cara aqui, ó. Aí eu teria que fazer um if. Tipo assim, se tem elementos, aí eu instancio. Se não tiver, então eu não instancio. Ou você poderia fazer um if aqui, né? Se a lista.length for maior que 0, aí retorna a lista. Se não, retorna nulo. Você poderia fazer um if. Mas vamos deixar assim. Então a gente documenta o método e fala assim, ó. Ele, olha só, realiza a busca de vários registros da tabela de usuários. De todos, verdade. De todos, verdade. Registros da tabela de usuário. O que é o retorno? Uma lista de objetos usuário. Uma lista de objetos do usuário contendo 0 elementos quando não encontrar, quando não tiver registros, ou n elementos quando encontrar. Ou n elementos quando tiver resultado. Aí. Beleza? Entenderam isso? Esse é o resultado. E para testar, olha só, para testar, então não tem parâmetro de detalhe, só tem retorno. Então, e para testar, o que nós fazemos? O teste é muito parecido
com o teste do busca por ID, não é isso? Olha só, é muito parecido. Eu posso até colocar esse cara aqui, ó. Ele colocou como privado, não tem problema não. Olha só, teste buscar todos, ó. Buscar todos. Eu posso fazer o que aqui? Ao invés de buscar por ID, eu busco quem? Buscar todos. Aí eu mando fazer o quê? Um loop, ao invés de imprimir um por um. Aqui é uma lista, né? Aqui é uma lista. Ao invés de imprimir um por um, vou chamar aqui de lista. Eu faço um loop. List. Eu venho aqui e faço um loop. Então eu faço assim, ó, for, faço um loop. Usuário, vou colocar assim, na minha lista. E aqui eu vou imprimir cada um deles. É só colocar o meu U aqui. Pronto, vai lá. Vou chamar esse método teste buscar todos lá no main. Então fizemos o método e aqui vamos executar ele. Olha só, executando. Olha o que nós temos aqui. Olha lá. Usuário, usuário, usuário. Ele chamou o toString de cada um dos usuários. Ó. Olha lá. 3 usuários do banco de dados aqui. Então vamos fazer. Vou deixar vocês aqui com o código. E eu quero que vocês façam.